muito grande. Ah, Renatinha já botou em gravação. Em nome da professora Ieda, que é coordenadora do programa de pós-graduação em administração, mestrado profissional e doutorado acadêmico, né? A gente quer receber a todos aí com muito carinho para essa oficina, artigo científico, por onde começar, com Lucas Santin, administrador, psicólogo, mestre em administração aqui pela UNOESC, está em doutoramento, né, bem avançado, não está mais tão tranquilo como o Dulcimar, que está às portas da defesa, né, da tese, mas está bem avançado, é uma referência aqui para a gente, né, como aluno e como pesquisador, né, e sempre as manifestações deles, aonde participa, é sempre muito interessante, traz boas reflexões, né? Então, é com muito prazer aí, Lucas, que a gente vai te ouvir, e te deixamos bem à vontade a todos aí, né, para que a gente possa ter proveito, né, nessa oficina. Eu até brinquei com meus alunos do doutorado no WhatsApp, né? Eu disse assim para eles, que quem tiver total domínio da elaboração de um artigo científico não precisa vir hoje à noite, né? E já tem alguns aí, então, quer dizer, sempre temos a aprender, tá? Então, muito bem aí, tá contigo, viu? A palavra. Certo, obrigado. O professor Nelson falou um monte de coisa aí, metade não é verdade, mas tá tudo bem. Mas... Vamos seguir. A ideia hoje, né, que essa oficina dos saberes científicos, ela é interessante para diferentes níveis, né? Porque quando a gente fala de artigo científico, é a base da nossa profissão, né? Então, quando o artigo científico, quando você entra no mestrado, por exemplo, você vai ser orientado a fazer os artigos científicos. E de toda forma, na graduação, muitas vezes a gente tem o TCC, que ele pode se tornar um artigo científico. E no doutorado a gente vive de artigo científico. E não quer dizer que eu, sendo doutorando, eu tenho capacidades maiores do que, por exemplo, quem está fazendo mestrado ou quem está fazendo a graduação. O que diferencia muito por onde a gente vai começar é os caminhos que a gente vai seguir para fazer essa construção do artigo científico. Então, eu queria pedir para vocês que vocês participassem dessa oficina logo que vocês estão aqui presentes. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente escreve um artigo científico? Agora é aquela hora que vocês podem ligar o microfone, vocês podem estar se manifestando. Oi, Lucas, colega. Sou eu, a Maria Aparecida. Para passar Maria. para quebrar o gelo, para passar na disciplina, pegar nota. Isso também. Mas por que a gente escreve um artigo científico? Qual que é a finalidade? Podem falar, pessoal. Os outros colegas têm mais alguma contribuição do porquê a gente escreve um artigo científico? Sim, escrevemos artigos para aquilo que nós sabemos, né? Então, na medida que nós escrevemos, expomos aquilo que são nossos conhecimentos e os outros vão vendo. Disseminação do conhecimento. Esse é um tópico importante. Né? Se nós pegarmos aí as últimas pesquisas da Clarivate, por exemplo, o que acontece? Mais de 80% dos artigos eles não são lidos. Os artigos publicados eles não são lidos pelas pessoas. Ou seja, qual que é o principal motivo de nós escrevermos um artigo científico? É que a gente consiga disseminar alguma resolução de um problema, ou esclarecimento de um problema, ou a explicação de um problema que venha a ajudar alguém nessa situação. Por exemplo, a gente tem vários problemas comuns, e existem vários artigos escritos, por que só alguns, por exemplo, são citados e são lidos? Né? Talvez é porque esse artigo realmente contribua cientificamente
para o desenvolvimento e a resolução de um problema, seja ele organizacional, seja ele social, enfim. O artigo científico, ele é muito importante no momento que a gente concebe ele. E a resolução do problema, a questão de pesquisa, a questão problema, ela é muito fundamental. E aí a gente vai discutir um pouquinho disso nessa noite. Então, muitas vezes a gente entra no mestrado, entra no doutorado, até entra também em alguns projetos de iniciação científica, e acontece o quê? Que a gente não entende muito bem como que a gente vai definir o problema, qual que é a estrutura de um artigo científico, como que eu elaboro uma introdução, como que eu escolho um método científico. Então, faz parte dentro de um processo. E o que a gente vai ver nesta noite? A gente vai ver um pouquinho, então, sobre quando eu devo escrever um artigo científico, que esse é o pressuposto do começo, daquilo que a gente encontra, daquilo que a gente sabe. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre problema de pesquisa e estrutura. Logo após, a gente vai falar um pouco sobre a questão de estruturação de método e discussão. E quarto, a gente vai dar algumas dicas de construção de artigo científico. Ou seja, é aquilo que a gente considera importante, não só eu, mas outros autores, outros avaliadores de artigo. Inclusive, na próxima semana, a Andressa, a colega, ela vai estar falando sobre avaliação de artigo científico. Então, para quem tem interesse nessa área e de querer realmente se aprofundar um pouco mais em artigo científico, é uma boa opção. Então, tudo tem um começo. E esse começo é o quê? Por exemplo, você chega no mestrado, ou tu chega na iniciação científica, e eles falam: olá, meus orientandos, vocês precisam escrever um artigo científico agora do teu projeto da tese, da tua dissertação. Vocês precisam escrever um artigo científico sobre o teu TCC. E aí a gente se pergunta, mas para onde devemos começar? E aí, às vezes, acontece do orientador sumir. Então, para a gente não depender só do orientador, a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Então, por que temos que fazer os artigos? Porque os artigos eles fazem parte de uma estruturação, e essa estruturação de nível institucional, né, e de nível até mundial, né? Então, os artigos é uma forma de disseminação do conhecimento científico. E a partir da disseminação do conhecimento científico, se gera melhorias naquilo que se tem sobre determinado tema e determinado campo de atuação. Então, os artigos científicos eles estão disponíveis para as pessoas por diversas plataformas. E essas plataformas nos auxiliam a encontrar esses artigos. E aí a gente começa a se perguntar, tá? Por onde a gente começa? Então, a gente começa pelo começo. E como a gente faz um artigo científico? Para a gente ter um artigo científico, a gente precisa ter uma pesquisa. Se a gente não tem a pesquisa, logo, a gente não consegue escrever um artigo. Então, tudo se inicia pela investigação do tema. E investigar o tema é algo muito importante, porque isso te dá profundidade naquilo que tu vai escrever. E dando essa profundidade, você vai conseguir ter argumentos o suficiente para escrever uma boa introdução, para escrever um bom referencial teórico, para escrever um bom método e, claro, para escrever um bom problema de pesquisa. Então, a gente tem que pensar sempre que o artigo ele é o resultado de uma pesquisa. Ou seja, o artigo é o produto final da tua pesquisa. Você pode ter vários artigos de uma pesquisa, ou você pode ter um artigo para uma pesquisa. Mas o que a gente tem que ficar claro é que a gente não faz artigo por fazer. Ou não deveria se fazer artigos por fazer. Porque o que acontece? Quando a gente entra no mestrado, no doutorado, por exemplo, os professores eles vão pedir os artigos. Eles vão pedir para vocês fazerem os artigos. E por que os artigos que vocês fazem é só para ganhar nota, é só para passar na disciplina, não tem profundidade teórica? Porque é difícil você escrever um artigo em 30 dias, em 40 dias. Alguns escrevem em 10 dias.
Por quê? Porque não se existe uma profundidade sobre o tema. Para a gente escrever um artigo, a gente precisa ter profundidade. E essa profundidade, ela começa basicamente na investigação do tema. Ou seja, vou estudar gestão estratégica de recursos humanos, eu vou estudar sobre gestão estratégica de recursos humanos, para entender quais são os problemas, para entender quais são os gaps, para entender quais são as lacunas de pesquisa. Para partir daí, eu começar a construir, seja minha dissertação, seja minha tese, seja o meu TCC. Eu não posso simplesmente começar a escrever sem ter feito uma exploração sobre o tema. Hoje existem outras técnicas e métodos que te possibilitam escrever um artigo com base na leitura sobre um tema, a pesquisa sobre um tema, que é a revisão sistemática de literatura, que é a pesquisa bibliométrica e por aí vai. Então, é possível fazer um artigo somente com o tema, né? Para buscar explorar alguns campos e também te auxiliar na profundidade teórica, conhecer os autores que concordam com o teu pensamento, aqueles que discordam, aqueles que são os mais citados, aqueles autores que são seminais, aqueles autores que são novos, recentes, que trazem uma visão diferente. Então, os artigos, eles nos orientam a entender melhor o tema e, consequentemente, conseguir definir o problema de pesquisa. E o problema de pesquisa, ele é realmente importante na hora da construção do artigo científico. O problema de pesquisa norteia toda a estrutura do artigo. Tudo que você colocar nesse artigo, nessa pesquisa, vai ser direcionado ao problema de pesquisa. E o problema de pesquisa é algo que auxilia no processo de construção. Então, o artigo, ele precisa ser visto como resultado, como um produto final. E a chance, por exemplo, de um artigo de disciplina ser aprovado numa revista de extrato superior, ele é baixo. E não necessariamente baixo porque não foi dado foco naquilo, porque não tem realmente a profundidade necessária para um extrato superior, por ter sido feito de maneira mais rápida, por simplesmente precisar ser um cumprimento de uma disciplina. Mas isso é ruim? Por um lado, não. Por quê? Porque vocês realmente precisam, vocês, eu, todo mundo, precisa treinar, né? Precisa desenvolver pesquisa, fazer pesquisa, para poder fazer artigos científicos mais profundos, artigos científicos que realmente contribuam socialmente e contribuam também com a disseminação do conhecimento, que contribuam com a resolução de um problema organizacional, que contribuam com a resolução do problema gerencial, que gere uma mudança na maneira com que é feita as coisas hoje. Nem todos os artigos escritos, eles vão ter uma profundidade teórica ou uma profundidade prática. Muitas vezes, vários artigos eles têm as suas limitações, mas às vezes alguma parte desse artigo pode vir a contribuir com a ideia que tu está pesquisando. Então, por isso que é importante aprofundar o tema de uma maneira que a gente consiga realmente ter sucesso nessa estruturação do artigo científico. Então, há quem diga que escrever artigos é meramente técnica, né? Se a gente pensar hoje, tem alguns canais no YouTube, tem alguns canais no Instagram também, que abordam a questão de estruturação de artigo científico, que abordam a construção de artigos científicos. E existem técnicas, diferentes técnicas para a escrita de artigos científicos. Né? Se você entrar lá no YouTube agora e escrever como fazer um artigo científico em 10 dias, vai ter gente explicando como é que você pode fazer um artigo científico em 10 dias. Só que a questão é o quão preparado, teoricamente, você está para escrever um artigo teórico em 10 dias.
ou um artigo teórico prático em 10 dias. Então, a ideia é que não é somente técnica. A técnica ajuda muito na escrita. Por exemplo, na introdução, a gente tem lá, o primeiro contextualiza o tema, no segundo aborda o problema, no terceiro parágrafo fala sobre o problema de pesquisa, na quinta justifica. Existe uma estrutura, né? Então, muitas vezes essa estrutura é norteada ou pela revista ou pelo padrão internacional de escrita, que já delimita mais ou menos como que vai ser escrito os parágrafos de uma introdução. Mas, contudo, bons artigos, eles têm que ter método e não pode esquecer do planejamento e do aprofundamento teórico. Então, um bom artigo, ele tem uma teoria, né? Ele tem um aprofundamento teórico, ele tem uma discussão dos resultados mais profunda, ele tem um problema mais organizado, ele tem um problema que trabalha dentro de uma estrutura, que busca resolver alguma coisa, um problema organizacional, um problema gerencial, um problema social. Então, o problema, ele é importante, né? Dentro de uma estrutura de artigo, o problema ainda é algo fundamental para que a gente consiga entregar um artigo científico bem escrito e com profundidade. Então, a gente tem alguns passos aqui para escrever o artigo científico, né? Então, o resumo. O que eu fiz em poucas palavras? O resumo é a última coisa que você vai fazer num artigo científico, né? Então, o resumo ele vai tentar ser claro o suficiente de todas as etapas da tua escrita do artigo. E não é simplesmente recortar a parte do texto e colocar lá. Um resumo bem feito, ele chama a atenção do leitor, ele chama a atenção dos avaliadores, porque o resumo ele tem que ser poderoso, né? Então, ele tem que abordar o tema, ele tem que abordar o problema de pesquisa, ele tem que abordar o método, ele tem que abordar os resultados, ele tem que abordar tudo que está dentro do artigo. Então, o resumo, ele precisa ser pensado. A introdução, por exemplo, qual é o problema de pesquisa? A introdução é o momento onde você precisa, por exemplo, abordar esse teu problema de pesquisa, mostrar o quão relevante é esse problema de pesquisa e o quão importante é resolvê-lo ou apresentar as suas reflexões, as suas discussões, aquilo que você encontrou. Então, aqui você tem que contextualizar esse problema para que as coisas realmente se encaixem com o referencial teórico, que é o nosso próximo tópico. Que é o referencial teórico, é o que já foi falado sobre esse tema. E a partir disso, a gente precisa realmente focar nos autores e focar naquilo que remete ao meu problema de pesquisa. Ou seja, se eu estou falando de capacidade dinâmica, ou se eu estou falando da integração de capacidade dinâmica com gestão do conhecimento, eu preciso abordar isso no meu referencial teórico, do porquê é importante, né? Quais são os problemas que existem em não ter a integração de capacidade dinâmica com gestão do conhecimento, por exemplo. Então, a gente precisa realmente pensar que a revisão de literatura ela é fundamental para argumentar sobre o seu problema e mostrar a relevância social, a relevância teórica, a relevância científica de ser estudado. E não fugir muito do problema. Então, a tua revisão de literatura não pode fugir muito, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, ela tem que mesclar os autores seminais com os autores mais contemporâneos. Ela precisa dar um norte de qual é a teoria de base, como que você pensou teoricamente o teu trabalho. Então, a revisão de literatura ela auxilia muito dentro desse processo de entendimento do leitor. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta durante a apresentação, bem tranquilo. Próximo passo é a metodologia.
Um dos tópicos mais importantes dentro de uma pesquisa é como que eu resolvi o problema. Então, a gente vai colocar isso dentro do artigo de uma maneira simples, transparente e que tente mostrar como o pesquisador fez esse trabalho. Que método que ele utilizou? É uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa? Não necessariamente você tenha que colocar lá, é uma pesquisa qualitativa, é isso, aquilo, aquele outro. Mas de uma maneira muito mais sucinta do que uma dissertação, do que um TCC. Porque muitas vezes a gente pensa assim, beleza, precisa escrever o que é uma pesquisa qualitativa, precisa escrever o que é uma pesquisa quantitativa. A gente precisa deixar claro para o leitor o que é uma pesquisa quantitativa, que vai usar modelagem de equações estruturais. Mas não necessariamente você tenha que dizer o que é a modelagem, segundo Hare, segundo isso, aquilo, aquele outro. Mas você precisa dizer qual que é o autor que você vai estar utilizando de base. Por exemplo, numa pesquisa quantitativa ou numa pesquisa qualitativa. É um estudo de caso? É uma design science research? Métodos muito recentes e pouco conhecidos, ou algumas técnicas também, é importante tu falar dos trabalhos anteriores. Em técnicas muito disseminadas, às vezes é melhor ser o mais sucinto possível e dizer a maneira com que foi feito a pesquisa. Como que você encontrou os resultados que encontrou, mostrando uma sequência lógica, não necessariamente linear, mas que consiga realmente suprir a necessidade dos teus achados. Logo após a metodologia, a gente tem resultados. Então, os resultados é o que eu descobri. Basicamente, esse é o lugar muito importante dentro da pesquisa. Resultados e discussão. Muitas vezes eles são apresentados de maneira conjunta, né? Então, o que acontece? Discussão e resultados, a gente vai apresentar os dados da nossa pesquisa, fazendo a discussão teórica, se remetendo também ao nosso problema de pesquisa. E isso faz o quê? O que é o significado dos nossos resultados? Não adianta dizer que eu achei isso aqui é legal, e ninguém falou sobre isso. Tem certeza que ninguém falou? Realmente é novo? O que as pesquisas dos últimos 5 anos estão falando sobre isso? Como que você percebeu isso? Existem autores que apoiam essa ideia? Não existem autores que falaram sobre isso? Isso é um gap que a literatura traz? Então, o que eu descobri, não necessariamente a tua pesquisa vai descobrir algo novo. Isso tem que ficar claro. Hoje, para ser algo novo, inédito, que ninguém nunca viu, é difícil, né? Então, porque o mundo não gira, ele capota, né? Então, todo o conhecimento que a gente está estudando hoje, tem gente que já está estudando em outro país e vai sair artigos científicos muito parecidos com aquilo que tu está estudando, e, de toda forma, a gente sempre tem que estar pensando no que está acontecendo no mundo científico. Não necessariamente as nossas descobertas vão ser realmente relevantes, né? Talvez não seja relevante, mas talvez seja interessante para abrir portas para novas pesquisas. Talvez seja interessante porque ele vai contra a abordagem predominante dentro daquela área, que o problema ele não tinha sido visto desta ótica. Então, basicamente, a gente precisa realmente entender se esses achados eles têm relevância. E para isso, a gente vai ter que ir para a literatura. Não adianta. A literatura, ela nos auxilia a nortear os nossos resultados e fortalecer a nossa discussão. Lucas? Sim. Quando você trabalha resultados e discussão, tu está considerando a discussão como sendo as considerações finais ou as conclusões do estudo, é isso? Porque às vezes as discussões estão dentro também, junto, na sequência, dentro do capítulo que vem os resultados. Isso, em alguns casos, dentro dos resultados, vai junto a discussão e aí abre esse tópico para ser mais sucinto, das considerações finais. Em outros casos, está separado, né?
Então, muitas vezes, o resultado das discussões ele vai junto, e aí você esclarece de uma maneira mais sucinta dentro das considerações finais. E aí, o que acontece? Existe um tópico que está sendo utilizado muito em artigos internacionais e algumas revistas nacionais, que é os agradecimentos. Os agradecimentos, existem duas formas de fazer os agradecimentos. Uma é, por exemplo, o orientador ou outro professor não participou do artigo, mas ele entrou com o nome no artigo, né? Por exemplo. E ele pode entrar como agradecimento, a participação do professor dentro do artigo, colocando, por exemplo, a contribuição que ele teve dentro do trabalho. Ainda, dentro dos agradecimentos, nós podemos colocar a instituição a qual liberou ou deu a entrada para fazer a pesquisa. Os agradecimentos ainda a gente pode colocar, teve alguma empresa, por exemplo, que auxiliou na coleta dos dados. Então, a gente pode colocar como agradecimento. Então, os agradecimentos, eles funcionam muito bem para a gente valorizar quem contribuiu com esse artigo, né? Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir colocar o nome de todas as pessoas que participaram da pesquisa, se a pesquisa é muito grande. Então, a gente tem o agradecimento como uma forma de contribuir, né? E de valorizar as pessoas que fizeram e contribuíram com isso. Por fim, as referências. Então, é que a fonte eu me referi, né? Quem são os autores que eu utilizei dentro do trabalho. E é sempre interessante fazer uma mescla, né, entre autores seminais, que são autores geralmente que discutem mais os fundamentos, e com autores mais contemporâneos, fazendo esse contraponto entre o novo e o antigo, né, para a gente conseguir realmente ter uma profundidade também de atingimento da literatura. Em algumas revistas pedem anexos também, caso peçam a escala a qual que vocês utilizaram, pedem também, às vezes, o formulário de entrevista semi-estruturada. Então, tudo depende para onde vai ser encaminhado esse artigo, vai mudar também um pouco a estrutura. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre essas etapas? Lucas, eu ainda complementaria, que eu acho que talvez você até pode abordar mais adiante, é que até você pergunta ali, o problema é mais importante que a estrutura, né? Que as partes mais densas do trabalho é a revisão da literatura e e os resultados. Porque, de um lado, do ponto de vista de densidade, até de volume, é aqueles autores que tu fala dos autores seminais ou os clássicos, né? E alguns mais contemporâneos. Em geral, os contemporâneos são pesquisadores que estão, né, de alguma maneira, trazendo pesquisas em torno da tua, ou diretamente vinculada à tua, com a qual depois você vai poder ligar os teus resultados a esses resultados que eles tiveram. Exatamente. E os resultados é muito importante, porque é ali que o leitor, ele não vai meramente querer chegar nas tuas análises, ele vai querer fazer as interpretações dele. Então, tem uma parte dos resultados que ele é descritivo, em que você conta uma história, que você traz um enredo, sobre a qual depois você formula uma síntese, né? Exatamente. Então, é muito importante que você tenha em mente, porque a introdução, ela nem deve ser muito longa, tu tem que realmente, como você falou muito bem, organizar, sistematizar a problemática, tornar ela relevante e, de alguma maneira, atrair o leitor para continuar lendo o teu trabalho, porque às vezes a pessoa lê a introdução e a parte dos resultados da discussão, né? E se não atrair muito, cai fora, né? Por isso que, às vezes, quando a gente olha os resultados do nosso desempenho como pesquisador, você tem, eu tenho artigos que eu tenho lá, 200 e poucas pessoas que baixaram o PDF, né?
mas muito pouca que citaram, ou seja, que pegaram o Exatamente. artigo e indicaram ele como uma fonte da sua própria pesquisa, né? Então, é interessante a gente fazer essas ligações todas, porque pela introdução, o método, ele também não é longo, porque você tem que, tu está falando com pesquisadores. Sintetizar, né? Exatamente. Então, você não vai teorizar. Nós, em administração, a gente não é metodólogo, não é epistemólogo. Nós usamos os métodos, né, para um fim, né, específico, e nem sempre a gente tem que estar preso muito ao método. A gente pode fazer variações para aquilo que o método precisa. O método precisa, o problema exige, né, às vezes, dependendo do que você formule de objetivos, ele vai já eu estou lendo os objetivos de uma pesquisa, eu já sei que método ele vai ter que usar, né? Porque tu já consegue ver se a abordagem dele vai ser mais qualitativa ou mais quantitativa, né? Enfim, só para dar essa contribuição, está muito bacana a tua estrutura. Obrigado, professor. E uma correção, o Dulcimar, né, e defendeu ontem, ele é o nosso doutor. Novo doutor. Mais recente, desculpa, Dulcimar, parabéns aí. Você já é doutor e não conseguiu ainda ter uma casa como essa do Lucas aí, que tem um verde lá fora, né? Maravilhoso, velho, viu? Ele ainda não se doutorou, mas ele... Não, isso é outro nível, não. professor Nelson. É outro nível com o Lucas. É isso aí. Valeu, Lucas, desculpa. Valeu. Dulcimar. Posso contribuir um pouquinho, professor Nelson, Lucas? Com certeza, Dulce. Deve. Aproveitando, né, o gancho aí, né, falando no jargão, falando sobre artigo científico, enfim, né, inclusive aí o Lucas, nós fizemos artigos científicos e submetemos a revistas, né, está em análise, enfim, né, e eu também, assim como o Lucas, como o professor Nelson faz muito, assim como quando a gente entra no mundo acadêmico, nós somos convidados a participar para fazer revisões, né, para as revistas, né, como revisor. E eu diria para vocês que quando vocês forem solicitados, aceitem e participem dessa experiência, né? Ela é muito gratificante e você acaba aprendendo muito, né? Eu diria que você aprende mais lendo o que os outros colegas, os outros pares fazem do que você mesmo fazendo. E depois, no momento de você fazer o seu, né, teoricamente, fica um pouco mais fácil, porque você acaba pegando, né, o time de ponto a ponto para você conseguir colocar suas ideias, o seu tema, o seu problema de pesquisa, né, de maneira coerente dentro de um artigo, né? Porque escrever uma tese, escrever um TCC, uma dissertação, ela é aberta e a gente consegue colocar tudo. No artigo, dependendo da revista, é 6.000 palavras. Então, hoje, os artigos de journals de estratos superiores, top, é 6.000 palavras para menos. Então, eles são precisos, objetivos e concisos. E eles trazem uma contribuição teórica e prática bem direta para o campo da pesquisa. Então, a gente não pode ficar, né, navegando aí em todas as bases de dados aí de maneira abrangente, né? Nós precisamos focar, né, naquilo que nós queremos. E outro ponto importante, né, e aí eu falo, e o professor Lucas, o professor Nelson, enfim, eles podem complementar após eu comentar. Uma das coisas que eu mais encontro, e isso serviu para que eu possa me analisar também como aluno e como escritor de artigo, vamos dizer assim, é que a gente comete muitas gafes nos artigos. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu esses dias, eu analisando um artigo lá para o CNEAD, que é um dos maiores eventos no campo da administração, além do ENAMPAD. Os autores, as autoras diziam lá que eles utilizavam Bardan para fazer, né, análise de conteúdo. Não basta você só dizer que você utiliza Bardan. Você tem que seguir o que ela preconiza lá nos seus conceitos. Então, um dos maiores erros
Daí agora é eu, do Simar, falando, depois o professor Nelson, o professor Lucas, eles podem comentar também. É que, muitas vezes, nós, alunos, e aí eu me coloco junto nesse momento, nós colocamos uma coisa lá no método, coisa, né? Porque depois a gente acaba fazendo outra, que não condiz com aquilo que você apresenta nos resultados, nas suas conclusões. Tá? Então, esse é um erro bem grande e isso persegue a nossa vida enquanto graduação, enquanto mestrado, enquanto doutorado. Que é nós citarmos aquilo que nós pretendemos fazer, mas a gente não faz ou faz pela metade. Então, isso, o assunto pode ser maravilhoso, o seu problema de pesquisa pode ser extremamente atual, pode trazer contribuições significativas, mas se você não cumpre aquilo que você faz no seu método, aquilo que você pretende colocar para o autor, você põe em descrédito todo o seu trabalho. Então, isso é muito importante, né, que nós possamos cuidar no TCC, no mestrado, no doutorado, no artigo, porque a gente comete essas gafes. Tá? Eu queria apontar isso porque aconteceu agora há poucos dias que eu revisei um artigo para o SEMEAD. Devolvo a palavra para o professor Lucas e o professor Nelson. Muito obrigado. E acontece, e acontece. E isso é interessante que o Dulcimar traz, né? E cada parte deve ser pensada, né? Cada parte do artigo, ela deve ser pensada. Por isso que o que a gente comenta antes, né? O artigo é o produto final de uma pesquisa. Se dentro da tua pesquisa você teve alguns erros, né? Você teve algumas dificuldades, talvez, você teve que mudar o método dentro do processo, isso vai impactar na qualidade do artigo, né? Então, isso a gente precisa realmente observar. Então, essa é uma estrutura que grande parte das pessoas acabam utilizando, que pode vir auxiliar no processo de construção, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que do problema de pesquisa, na minha percepção, o problema de pesquisa ele é muito importante dentro de uma estrutura do artigo, né? Que o problema de pesquisa ele tem que ser facilmente compreendido. Se for elaborado em uma forma de pergunta, esta, por sua vez, deve ser extremamente completa e ter o máximo de precisão possível. Porque o problema de pesquisa, na hora que você lê esse problema de pesquisa, você precisa entender do que o autor está falando, né? Então, eu trago essa charge que mostra um pouquinho de algum tipo de problema, claro, de uma forma mais transparente, mas a gente pode criar problemas de pesquisa com uma técnica, né? Então, essa é uma técnica que algumas pessoas utilizam para criar o seu problema de pesquisa. Então, a gente tem essa fórmula. Essa fórmula, basicamente, é o quê? Olha, ó, Dulcimar, aproveitar que você é doutor, tem uma pergunta boa ali no chat, ó. Então, só para finalizar aqui antes a parte do problema de pesquisa, a gente tem uma fórmula. Essa fórmula é base do quê? Palavra qualificadora é aquela palavra que vai te auxiliar no problema. Nós vamos já ver um exemplo. Tema, que é o que você está estudando. Ligação hipotética é aquilo que vai nortear, por exemplo, a tua hipótese no estudo quantitativo, a tua proposição no estudo qualitativo e o recurso atual, e a gente vai ter um resultado. Agora vai ficar mais claro quando a gente passar o exemplo. Por exemplo, esse é o problema de pesquisa. Como o desenvolvimento de software para controle de série de exercícios pode substituir a necessidade do uso de planilhas eletrônicas. O como é a nossa palavra qualificadora, certo? É o como, porquê, quais, qual, e por aí vai. Então, essa nossa palavra qualificadora já fala muito sobre o tipo da pesquisa, né? Então, como provavelmente seria uma pesquisa qualitativa. O desenvolvimento de software é o nosso tema. Então, a gente está falando aqui de desenvolvimento de software. Então, como o desenvolvimento de software, nossa ligação hipotética
pode substituir a necessidade. Então, essa nossa ligação hipotética é substituir a necessidade, certo? E o nosso recurso atual é as planilhas eletrônicas. Ou seja, se a gente utilizar essa ligação, a gente dá a ideia de um problema e também que a gente mostra um resultado final, que é o problema. Eu estou falando aqui que o desenvolvimento de software ele pode substituir a necessidade do uso de planilha. Basicamente, se isso aqui fosse uma tese, a minha tese é dizer que o desenvolvimento de software ele substitui a necessidade do uso de planilhas, né? Ou uma dissertação, enfim. Então, isso nos auxilia a tentar entender um pouco melhor o problema. Então, esse recurso atual é aquilo que está realmente posto como certo. A nossa ligação hipotética, nesse caso, é a substituição, né? Então, como que altera-se, né? Como que se compreende, como que funciona. Então, a gente trago mais alguns outros exemplos, né? Como se configura a relação entre capacidades dinâmicas, capacidades financeiras e agilidade organizacional, mediante o contexto de incerteza ambiental na crise econômica brasileira. Ou seja, aqui nós temos um outro exemplo, esse é o exemplo de uma tese, tá? Então, aqui a gente tem a palavra qualificadora como, nós temos os temas, aqui nós temos 3 temas, capacidade dinâmica, capacidade financeira e agilidade organizacional. Aqui nós temos a nossa ligação hipotética, incerteza ambiental, tá? Essa é a nossa ligação hipotética, porque a incerteza ambiental ela pode causar, né, como um recurso atual, a crise econômica brasileira. A economia brasileira, no caso, porque a crise entra como recurso hipotético. Então, de toda forma, se a gente utilizar esse roteirinho, a gente consegue, por exemplo, escrever um problema de pesquisa. Segundo exemplo, como os consultores buscam compreender as rotinas organizacionais em suas experiências de campo. Então, esse problema é uma dissertação, palavra qualificadora como, buscam compreender a nossa ligação hipotética, rotinas organizacionais, o nosso tema, e experiências de campo, o nosso recurso atual, né? Então, como resultado, nós temos esse problema de pesquisa. O exemplo 3 é como as heurísticas atuam nos diferentes níveis organizacionais da capacidade de gestão estratégica de recursos humanos. Palavra qualificadora, como heurísticas. Tema, junto com a ligação hipotética, diferentes níveis organizacionais, e recurso atual, capacidade de gestão estratégica de recursos humanos. Ou seja, nós conseguimos, com essa estrutura, montar problemas de pesquisa que dê subsídios para nós entendermos um pouco melhor, né? Aquilo que vai nortear a nossa pesquisa. Por exemplo, vamos pegar o exemplo 1. Como se configura a relação entre capacidade dinâmica, financeira e agilidade organizacional? A parte do tema é o que a gente vai colocar lá na revisão de literatura, coisas que falem sobre capacidade dinâmica, capacidade financeira, agilidade organizacional, associados, então, à nossa ligação hipotética, que é a incerteza ambiental. Então, a gente vai trazer elementos que dê subsídio para a resolução deste problema organizacional. Colegas, Lucas, o que vocês acharam? A Patrícia Leal, não? Oi? Responderam a Patrícia Leal? Ainda não, nós vamos responder. Tá bem. Porque é interessante, né? Talvez até eu não compreenda bem o que ela quis dizer com isso. Se talvez ela esteja se referindo a uma resenha, que é uma forma de artigo em que você não precisa propriamente ter dados primários que você coletou, né? Você pode fazer uma revisão sistemática de literatura sobre um tema. É isso, Patrícia? Eu não sei
Não ficou tão claro essa parte dos estudos correlatos, né? Eu acho que ela pensa num artigo mais teórico que propriamente, mas substitui como um substituto do artigo, o artigo científico que tu teria que ter dados primários e do acampo, né? É isso, Patrícia? Só responda ali se é, porque daí a gente pode comentar. Você necessariamente não precisa ter uma pesquisa de campo para fazer um artigo científico. Em geral, os artigos mais robustos, aquele que você consegue obter um maior reconhecimento, vem de pesquisas, que você traz elementos que vão contrapor a tudo aquilo que está posto, tanto para corroborar ou para apresentar alguma lacuna, alguma coisa, algum achado que você teve que ainda não está bem explicado. Mas você pode escrever um artigo a partir de um determinado tema que você elege, né? Agora, não seriam estudos correlatos, porque estudo correlato é quando você busca alguns artigos que são próximos do tema, né? Isso. O Lucas está escrevendo, Patrícia, se quiser, abre o teu microfone aí e fica à vontade. Aqui. Agora sim, Patrícia, certo. Isso tem estudos correlatos que estão à volta do teu tema e que, às vezes, na falta de estudos que estão alinhados, que a gente chama de estudos anteriores, né, sobre o que tu está pesquisando, às vezes a gente usa estudos correlatos que estão ao entorno do teu tema e que você pode estabelecer algumas pontes na ausência de alguns mais próximos, tá? Então, a palavra correlato é aquilo que está em torno do tema, né? Eu já tive que apresentar estudos correlatos quando você não tem um volume de artigos científicos que lide diretamente com o problema tal qual você formulou. Não sei, Dulcimar, Lucas, aí fiquem à vontade. Eu também, professor Nelson, né? Agora eu entendi, né? O que deixa eu ver o nome dela aqui, o que a Patrícia comentou, né? Às vezes você está pesquisando um assunto, um tema, enfim, para você embasar o seu problema de pesquisa e você não consegue, né, identificar, né, a fonte né, para conseguir dar robustez àquilo que você quer passar, àquilo que você quer mostrar, né, como resultado do seu trabalho. E a gente precisa, né, buscar em outros autores, em outras bases, né, para a gente conseguir dar uma explicação teórica, né, para aquilo que você pretende explicar para o público, enfim, para quem vai ler o seu trabalho. Então, com certeza, acontece, né, assim como o professor Nelson falou, e já vivi isso também em outros momentos, né. Às vezes a gente pensa que tem tudo, né. É que nem o Lucas falou lá no início, né. Pode ser que alguém já tenha pesquisado isso. Por isso da importância, né, de você definir o tema com o seu orientador, lá no teu TCC, enfim, né, para que você possa ter uma base teórica para você se apropriar dos conceitos. Então, não adianta a gente ficar ou querer reinventar a roda se você não vai conseguir argumentar ou conversar com os autores que já aplicaram esse estudo no campo, para você conseguir dar robustez no seu trabalho, né? Então, é bem importante, bem legal a tua pergunta, né? Porque às vezes a gente pensa que, mas o ineditismo que ninguém fez, enfim, né? Pode ser aí que eu vou ancorar o meu barco. Mas muitas vezes, né? Não é isso, né? A gente não vai conseguir uma base teórica legal, boa, profunda, para conseguir argumentar de maneira efetiva, né? Para a gente explicar que isso realmente vale a pena, né, como tema, como assunto, como artigo, e que vai trazer contribuições teóricas e práticas para a sociedade, né? Dulcimar, eu completaria uma questão para a resposta à Patrícia.
que quando você busca esses argumentos para contrapor aos resultados, eles já têm que ser mencionados na revisão de literatura. Exatamente. E depois você vincula a teoria ao teu resultado para dizer o quanto se aproxima ou não o resultado que você teve na tua pesquisa de campo. E uma coisa que, às vezes, principalmente o jovem, a gente tem vários alunos aí da graduação, eles escrevem, não há nada sobre o meu tema, né? Quando você fizer essa afirmação, é a melhor tenha a coisa. certeza que você fez uma boa pesquisa às bases de dados, porque às vezes em 5 minutos você acha uns 10, tá? Então é muito importante, como a gente já teve na outra oficina, né, sobre bibliometria, que você compõe aí as tuas palavras-chave, que você faça uma boa pesquisa às bases de dados, para daí sim, quando houver uma lacuna, e eu sempre penso assim, quando não há muita coisa, tem duas possibilidades. Uma, o tema já se esgotou e ninguém mais tem interesse, e outra, é tão difícil que talvez não seja uma boa ideia para o meu trabalho, principalmente se for... Ou realmente não seja relevante, né, professor? Também. Não é relevante. Não, é os dois casos. Normalmente os estudos se esgotam, às vezes, e tu não tem mais algo de novo para trazer e é saturado, né? Tem uma saturação. Mas, às vezes, ele é realmente tão desafiador que talvez valha uma tese de doutorado, mas não um TCC, tá? Daí, o TCC, como é uma formação inicial do pesquisador, né? É muito bom que ele explore teorias que estejam suficientemente frequentes aí nos artigos científicos e que ele possa ancorar, né? Essa ida ao campo, tá? Porque até outra coisa que é muito importante, quando você busca a tua base teórica, ainda na fase de projeto, não só já na fase do artigo pronto, você vai ter que, pelas teorias, organizar o teu roteiro de coleta de dados, o teu protocolo de coleta de dados. E se você não encontrou bom material teórico, você não vai poder ter idealizar ou definir claramente o teu protocolo. O que tu quer ver lá no campo, né? O que tu quer ver naquele estudo de caso? O que você quer encontrar? Né? Então, é tão importante para que depois você, quando tem os teus resultados, possa estabelecer essas ligações. Mas bacana, olha aí. Patrícia, incentivando... Parabéns, Patrícia. Parabéns pela pergunta. E é o que eu vivo hoje, né? Essa questão da escolha, né, teórica e tal. Então, eu estou estudando heurísticas, e heurísticas, elas são estudadas em vários campos, né, de estudo, psicológico e campos também organizacionais, esse segundo um pouco mais recente. E ele se confunde muito com processo organizacional, ele se confunde muito com decisão do gestor, ele se confunde muito com várias coisas. Né? Então, basicamente, as pesquisas que tem hoje sobre heurísticas, vistas como regras simples, que são aquelas regras de valor no nível cognitivo, no nível organizacional, ainda tem muito pouco material, não pouco, mas tem relativamente muita discussão e pouca decisão, e dá uma abertura inteligente, uma abertura legal para correlacionar, talvez, aí com outros temas, né? No meu caso, capacidades. E aí a gente começa a pensar se realmente é relevante a gente fazer algo que, a princípio, eu estou questionando os autores seminais, no caso. Basicamente, eu estou dizendo que aquilo que eles estão falando que é heurística e como ela funciona não é daquele jeito. Então, o meu problema de pesquisa ele me auxilia também a questionar um pouco mais a literatura. No nível de doutorado, talvez seja interessante dar continuidade, né? Então, eu acho que é legal a gente ter a profundidade teórica, a gente ter um entendimento sobre os temas. E como que a gente consegue encontrar problemas de pesquisa? Na literatura. Né? Os próprios autores, eles dão diversos problemas que poderiam ser explorados. E muitas vezes a gente não dá bola para esses problemas, e esse problema pode sim ser uma boa dissertação, um bom TCC ou até uma boa tese. Beleza? E Lucas, só complementando que tu está num tema que muitas vezes você vai criticar o que está sendo escrito, né? Porque tu está colocando uma perspectiva diferente.
Eu já vi em artigos em que há publicação e depois eles abrem espaço para uma réplica, porque Sim. aqueles autores ou aqueles defensores daquela corrente que está sendo, de alguma maneira, questionada, né? Eles buscam argumentar, e inclusive depois vem uma tréplica do próprio autor respondendo, né? Tem coisas muito bacanas nesse sentido, quando você entra, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais na pesquisa, é quando o teu trabalho, de alguma maneira, provoca, né? De alguma maneira, balança ou mexe com pessoas que também estão pesquisando, né? Eu acho que essas provocações, assim, elas são muito legais para que a gente avance, né? Às vezes, você está pesquisando muito tempo um tema e você já começa a se sentir meio, né, desmotivado, porque, né, já está muito tempo e a gente até vai procurar outros interesses até, né? É legal isso que tu comentou. Pessoal, o que vocês acharam dessa estrutura para a criação de problema de pesquisa? Pessoal aí que quiser participar, fica à vontade. Já tinham visto dessa forma ou não? Um de cada vez, senão não consigo escutar aqui. Vou entender que vocês gostaram. A Karen disse que não tinha visto, né? Ó, já te ajuda aí. Já tem o problema de pesquisa, né, Elisandra, no TCC. Está finalizando, mas é uma estrutura interessante para pensar para o artigo, né? Se precisar adequar o problema de pesquisa, alguma coisa assim. Beleza, então. Então, vamos seguir. E, inclusive, você pode testar o teu problema que tu já tem lá, né? Para ver o quanto ele, né, responde a essas questões, essas palavras aí que o... Exatamente. O testou. O pessoal já está na finaleira. Então, agora a gente vai para o método, né? Então, o método ele deve ser escolhido antes ou depois do problema? Né? Essa é uma pergunta interessante, né? E acredito que no mestrado e no doutorado, muitas vezes as pessoas querem escolher o método antes. Eu, inclusive, fiz essa proeza de querer escolher o método antes. Mas a gente não escolhe o método antes. A gente escolhe o método com base no problema de pesquisa. Então, se a pesquisa vai ser qualitativa ou quantitativa, vai depender de como foi construído esse problema de pesquisa. Né? Então, muitas vezes, eu tenho uma predisposição a gostar mais de pesquisa qualitativa. Eu tenho uma predisposição a gostar mais de uma pesquisa quantitativa. Então, você vai tentar olhar para um problema, escrever este problema, pensando aí num como para uma pesquisa qualitativa, ou no quais, né, qual, enfim, para uma pesquisa quantitativa. E aí a gente começa a realmente entender um pouco melhor de que o problema de pesquisa, ele norteia a escolha do método. Né? Então, o problema de pesquisa ele vai estar muito associado ao tipo de pesquisa, que é basicamente o como será feito e como foi feito a pesquisa. Né? No artigo, você vai sempre colocar isso no passado, porque a pesquisa já foi feita. Né? Então, sempre vai ser no passado, explicando os passos que você escolheu para conseguir entregar o resultado. E existem diferentes métodos científicos, e um deles vai te ajudar a resolver o teu problema. Então, sobre o método, tem alguns pontos que a gente precisa observar, né? Até o professor Nelson e o professor Silmar, eles falaram um pouco antes, que o método ele tem que ser descrito aquilo tal qual vocês desenvolveram a pesquisa. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que gerar um entendimento de como essa pesquisa foi feita, os passos que foram dados. Se é uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, uma revisão sistemática,
A revisão sistemática você não faz simplesmente por fazer sem seguir um modelo, né? Então, provavelmente você tenha um modelo. Ah, essas foram as strings que eu usei, essas foram as bases de dados, essas foram as perguntas que eu busquei resolver, esses foram os problemas. E você vai conseguir entregar, por exemplo, um resultado mais profundo com um método adequado. Em pesquisas de estudo de caso, por exemplo, muitas pessoas usam o estudo de caso do IN e associam IN mais Bardan. Tudo bem, então tu tem dois autores, você precisa contextualizar. Que nem o Dulce falou, né, que usou análise de conteúdo. Por exemplo, análise de conteúdo, você tem que dizer quais são as suas categorias de análise, você tem que dizer quais são as categorias a priori, se teve a posteriori, né? Você tem que explicar lá como esse trabalho foi feito, como que você coletou os dados, que instrumentos você utilizou. Ah, utilizei entrevista, utilizei observação participante, utilizei grupo focal, utilizei questionário. Você tem que dizer como foi feito isso. Ah, fiz 16 entrevistas com 16 gestores, o total de gravação deu 45 horas, dessas 45 horas gerou 195 laudas. Dessas laudas, a gente se destacou isso, X, Y e Z. Então, o método é o momento de tu explicar como aconteceu. Explicar o que foi feito. Ah, usei estatística descritiva. Tá, mas o que da estatística descritiva? Então, utilizei equações estruturais. Então, quais são os teus construtos? Qual é o modelo? Quais são as relações que você testou? Quais são as hipóteses? Então, por isso que o método ele é importante para a gente conseguir realmente ter uma base realmente mais profunda do que como foi feito. E, Lucas, uma questão, o método eles têm que ser adequado ao grau de maturidade do pesquisador. Exato. Agora eu estou trabalhando na disciplina de análise qualitativa de dados, análise de conteúdo e análise do discurso, né? E o método comparativo constante da agronoteoria. Evidentemente que um pesquisador não familiarizado com a análise do discurso, dificilmente ele vai aplicar com resultados satisfatórios num primeiro momento. Então, é necessário que você faça essas ponderações. E outra questão é que existe o projeto na qual você planeja ir a campo, e quando você vai a campo, às vezes a pessoa acha, eu nem preciso mexer no meu método. Não, você tem que adaptar ao teu método ao que efetivamente aconteceu, e que raramente acontece. Você termina a pesquisa com todos os... Porque o projeto é um texto, e o texto aceita muita coisa, que quando você vai a campo e lida com a realidade, inclusive, normalmente do método, principalmente do método, é que vem tuas limitações de pesquisa, que você vai explicar para outros pesquisadores algum aspecto que você tentou fazer de um jeito, não conseguiu, e que outras pessoas pesquisadoras não vão tomar essa tua limitação como um ponto para estudos dele futuramente. Porque, às vezes, quando você chega lá mais adiante, né, Lucas, você vai fazer uma recomendação de pesquisa justamente porque você não conseguiu chegar naquilo, ou você acha que aquele é o passo seguinte. Então, o método, o método é um conjunto de escolhas, do mais amplo ao mais específico, ao mais operacional. E essas escolhas têm que ser congruentes, têm que fazer sentido para o teu problema e, inclusive, para a fundamentação teórica, porque tem certas coisas que, às vezes, eu quero usar tal método, mas tu vai ver os autores da maioria dos estudos que você leu para me fundamentar, eles usam outros métodos. Então, é muito difícil depois você comparar coisas com métodos diferentes. Então, muitas vezes a própria literatura te indica o método, o problema. Então, o método ele vai sendo moldado à medida que o teu problema de pesquisa, os objetivos, eles vão se materializando, eles vão, né? Então, claro, pesquisadores mais treinados, eles já vão ter um repertório de métodos basicamente à mão ali para o tipo de estudo que eles vão fazer. Mas o interessante da iniciação científica é que você comece utilizando aquilo que está em condições, por exemplo, o que o Lucas falava.
a estatística descritiva não é compreendido como um método quantitativo para pós-graduação em estricto senso. Exato. Ela é, na pós-graduação em estricto senso, um suporte aos estudos qualitativos, porque ela permite apresentar informações mais detalhadas sobre o que você está descrevendo. E quando o método é quantitativo, quando ele tem um método mais robusto, uma análise multivariada. Mas na graduação, é muito tranquilo você entrar na pesquisa usando a estatística descritiva, usando uma escala ali, fazendo algumas combinações mais não tão profundas da estatística, porque você está se formando e à medida que você vai aumentando o teu grau, você vai também sofisticando o teu método. Isso aí, professor. Obrigado. Posso, Aí a gente... fica à professor vontade. Lucas, professor Nelson, posso contribuir? Fica à vontade. Eu percebi que a Marisete de Oliveira, né, colocou aqui meio tarde essa estrutura, estamos na finaleira do nosso, creio que teria ajudado bastante antes. Assim, Marisete, não se apavore, tá? A gente sempre tem o que melhorar, tá? Mesmo a gente, quando chega lá no final e que a gente entrega o nosso trabalho, a gente vai olhar depois com outros olhos, com outro estado de espírito, a gente vai dizer, meu Deus, será que fui eu que fiz isso? Mas nesse momento é importante você olhar para o seu trabalho e se perguntar, né? O que é que eu quero passar para o meu leitor? Tá? Como é que está lá a tua introdução, né? O teu desenvolvimento, o teu método, que o professor Nelson explicou muito bem agora, de forma bastante simples, tá? Como é que está a conversa dos seus resultados, como é que você concluiu, né? Tudo isso tem que estar conversado, que foi isso que o professor Lucas apresentou lá no início do que de como construir um artigo, como iniciar. É a mesma coisa no teu TCC, Marisete, tá? Então, não fique apreensivo, eu sei que é bem difícil, né? Eu passei por isso ontem, Marisete, né? Apresentei o meu trabalho também, né? Posso te entender, mas eu digo que você é capaz e você vai conseguir, né? Concluir com louvores aí o teu trabalho, tá? Então, aproveite essas indicações, essas explicações, né? Essas orientações que o professor Lucas e o professor Nelson acabaram de falar ao longo aí das falas, e olha com carinho para o seu trabalho, né? Não como simplesmente um trabalho para você cumprir um requisito para você ser aprovada na disciplina, tá? Tire um tempo, leia com calma, que você vai ver que o seu trabalho, sim, está bom, e aí você vai atingir o seu objetivo, tá? Ah, entendi. Mas enfim, Marisete, mas é por aí, tá? Então, eu posso... Ah, bom, legal, então, que show. Então, né, estamos acordados aí, porque fiquei preocupado, né? Você estava preocupado aí que não ia conseguir, não, Dulce, enfim, inclusive... mas tenho certeza absoluta aí que você vai tirar nota 10 aí. Parabéns. E Dulce, inclusive, você nunca é teu último estudo, você sempre vai ter um depois. Exato. E aí os alunos que estão formando em TCC podem vir aprofundar estudos no mestrado, né? Tá aí as inscrições abertas. Perfeito, professor Nelson. A UNOESC, ela conta com inúmeras pós-graduação, mestrados e doutorados. Então, aproveitando que eu faço parte lá de uma atividade da professora Ieda, que é a coordenadora do mestrado e doutorado, né? Vou aproveitar o momento e vou quebrar o protocolo aí, vou fazer a propaganda, né? Você que tem dúvidas sobre o que é o mestrado, o que é o doutorado, enfim, pode procurar a secretaria, pode procurar os professores, venha conversar conosco aí que nós teremos o maior prazer em te orientar, né? E quem sabe você venha a ser colega nosso, né? No mestrado e no doutorado, né? Professor Nelson e professor Lucas. Isso aí. Serão todos bem-vindos. Isso aí. Que legal, parabéns, parabéns, tenho certeza aí que vai ser um sucesso. É isso aí, não dá para desistir. A gente sempre consegue melhorar um pouquinho mais, e isso é uma coisa que a gente aprende na academia, aprende na universidade. Sempre dá para fazer melhor.
Mas não dá para mudar aquilo que já foi feito, né? Aquilo que já foi feito não dá para mudar. Então, a gente tem que colocar essas contribuições e tentar melhorar o texto, tentar fazer uma publicação boa. Então, vamos voltar aqui para nossa discussão e resultados. Então, concentre-se naquilo que você encontrou. Você encontrou algo novo? Parabéns! Agora, tu tem um caminho mais profundo, que é explicar, dar detalhes, apresentar dados, apresentar os estudos anteriores que apoiem essa ideia, né? Então, beleza, encontrei algo novo, isso é legal. Algumas pesquisas também já falaram sobre isso, a minha pesquisa ancora e contribui também para algo diferente, algo que não foi pensado. E aí você pensou, beleza, achei coisas divergentes dos autores atuais. Então, contextualize, aprofunde, mostre seus achados e mostre aquilo que você acredita ser necessário e importante para o cenário acadêmico. E lembre-se que nem todos os resultados eles são relevantes. Como o professor Nelson falou, né, é um trabalho a gente fazer um TCC, é um trabalho a gente fazer uma dissertação, mas às vezes nesse TCC e nessa dissertação, a gente não encontrou nada que seja tão relevante, que seja tão interessante, a gente simplesmente replicou alguns estudos e contribuiu com o campo, com aquele estudo. Mas isso não é tão relevante para a sociedade acadêmica. E não tem problema. Esse processo, ele é um processo de amadurecimento da escrita, amadurecimento do pesquisador, amadurecimento da profundidade teórica, porque é muito mais fácil, por exemplo, você escrever um artigo quando você tem uma base teórica organizada, uma base teórica estruturada, tu tem conhecimento sobre esses autores, esse tema. Né? Então, por isso, por que pesquisadores, por exemplo, de longa data, eles têm maior facilidade de escrever artigos? Porque eles treinaram, porque eles passaram por tudo isso que a gente está passando hoje, eles buscaram evoluir, e querendo ou não, a nossa escrita, ela vai melhorando com o passar do tempo. Mas a gente só melhora a nossa escrita lendo e escrevendo. Lendo, escrevendo, reescrevendo. É só dessa forma que a gente consegue melhorar o nosso texto. Né? Então, até hoje tenho as minhas dificuldades de escrita, até hoje eu tenho os meus vícios de escrita, mas é algo normal, que a gente vai aprendendo e amadurecendo até a gente conseguir ter escritas melhores. Então, não dê bola porque teu resultado não é relevante. Se o teu resultado não é relevante, teus achados não são relevantes, tente entender o porquê eles não são relevantes. Se é um problema que teve no problema de pesquisa, se é um problema metodológico, se realmente o problema ele já estava saturado. Então, realmente entender que esses resultados eles não vão ser para a vida inteira. Né? Que provavelmente você vai fazer uma outra pesquisa futuramente. E aí você pode melhorar novamente. Para a gente conseguir bons artigos, a gente precisa fazer boas pesquisas. Então, a gente sempre tem que pensar que o artigo é o produto final. É aquilo que a gente espera no final. Certo? Lucas, eu vou trazer uma figura de linguagem que eu acho que fica legal. O conhecimento é como uma colcha de retalho. Cada um entra com um retalhinho menor, maior, né? E quando você, pelo menos, consegue ver numa realidade, no mundo real, algo tal qual a teoria vem descrevendo, né? Dependendo do nível, tu não pode ser uma tese de doutorado, né? Mas você está trazendo uma contribuição, porque o que acontece? As teorias da área da administração normalmente nascem nos Estados Unidos, Reino Unido, França, etc., e o Brasil ele vem estudar no nosso ambiente. Então, quando você traz uma literatura e traz uma teoria e você vê aquilo aqui, né, de alguma maneira, isso é uma contribuição, ela não vai... E, inclusive, nessa colcha de retalho, tem gente que coloca um retalho maior, menor, e tem um cara que vem com uma tesoura e corta tudo. E corta tudo. Aí começa uma nova colcha de retalho, porque aquela colcha, né, não sustenta mais, não dá mais para
colocar mais nada nela. Então, o conhecimento ele vai se modificando pelo método científico mesmo, pelo processo de produção científica ao longo do tempo. Todo mundo vai dando várias contribuições de várias profundidades, né, e vai testando aquele construto, até que alguém, né, de alguma maneira, dê uma bagunçada. E realmente, que nem o professor traz, é bem importante, né? Aí a gente entra nessa questão que a Elisandra trouxe, a dificuldade das pessoas em responder à pesquisa. E isso sim, isso acontece muito e não é fácil, né? A gente tem que ter um trabalho profundo de relacionamento com as pessoas, a gente tem que ligar, a gente tem que mandar e-mail, a gente tem que marcar entrevista, a gente tem que remarcar, a gente tem que fazer todo esse trabalho, né? Então, por isso que o trabalho do pesquisador ou o trabalho de pesquisa, ele é moroso, né? Ele é demorado, porque não depende muitas vezes só do pesquisador. Ele depende do pesquisador, ele depende das pessoas que vão fazer a pesquisa, ele depende de uma série de fatores que impactam no nosso desenvolvimento, né? Então, por exemplo, na minha dissertação, eu fiquei praticamente 1 ano para conseguir marcar todas as entrevistas, né? Então, foi 1 ano e vai e volta, e é um tempo, 1 ano, são 365 dias, realmente, que tu tem que buscar os resultados. Tu tem que tentar encontrar algo que seja viável, que seja interessante, né? Então, é uma dificuldade, sim, encontrar as pessoas, as empresas abrirem as portas para fazer uma pesquisa. Por isso que o papel do professor orientador, ele é importante. O relacionamento que vocês têm com as empresas, o relacionamento que vocês têm com outras instituições, pode auxiliar muito dentro desse processo de coleta de dados, né? Por exemplo, o orientador, ele tem algumas empresas que são parceiras dele, que já abriram para fazer a entrevista. Você, a tua empresa que você trabalha, abriu as portas para você fazer a pesquisa. Isso facilita muito o acesso à empresa, né? Então, é importante a gente ter esses laços, né? E a gente conseguir realmente ter contato com essas pessoas. Não é fácil a vida do pesquisador. Então, agora a gente entra, então, algumas dicas de construção do artigo científico. Mas antes disso, que nem eu falei no começo, o índice de rejeição de artigos escritos por brasileiros, tá? Aqui nós temos a Clarivate Analytics, que é uma empresa que faz algumas pesquisas relacionadas à área da educação e também a temas, né, específicos. Dentro da Web of Science, né, a triste diferença que nós temos aqui. E aqui nós nos encontramos aqui no eixo economia e negócios, né? Economics e business. Ou seja, o nosso percentual de artigo chega a quase 50% de artigos rejeitados. Ou seja, os artigos rejeitados, eles sempre são mandados e ele é rejeitado, né? E o verde são artigos que foram aceitos, né? Então, a gente percebe que grande parte dos artigos não são aceitos. E se esses artigos não são aceitos, existem motivos por não serem aceitos. E esses motivos são aquilo que a gente veio discutindo hoje. Problemas metodológicos, problemas de problema de pesquisa, problemas relacionados à discussão dos dados, problemas relacionados à literatura. Cada um refere-se a um problema, né? Então, olha só, essa aqui de 2016, não achei uma mais recente, mas assim, em 2012, a gente tinha uma quantidade de aceite maior do que os rejeitados. Em 2016, a gente começou a rejeitar mais, porém, com o review, né? Antes rejeitava-se os artigos, mas rejeitava-se mais artigos sem passar pelo review dos editores. Na primeira etapa do processo de avaliação, ele era rejeitado, né? Então, agora a gente já começa a ter mais inserção dentro das revistas, pelo menos eles estão lendo o que nós estamos escrevendo. E aí estão rejeitando.
E, Lucas, é muito importante dizer que a rejeição é um baita aprendizado. Você vê, os avaliadores dizem o que tem de problemas no teu estudo. Se houver condições, você pode reescrever quando tu tem material para fazer isso, né? E submeter a outro periódico, né? Se não, você orienta pesquisas futuras. De qualquer maneira, eu sei que normalmente o aluno, quando ele escreve o artigo, tem aquela certa sentimento, né? De, puxa vida, o trabalho inteiro e agora não vou publicar, não sei, né? Então, é muito interessante, porque isso é uma construção. Quanto mais você pesquisa, menor a rejeição com o futuro, quando você começa a se alinhar mais com a tua comunidade, né? Com os pares teus, né? Que nem a minha dissertação, por exemplo, eu mandei para umas 5 revistas, eu acho, 6. Tive 2, que é a rejeição imediata, assim, e 3 que passaram pela revisão dos pares. Então, eu terminei em 2016, eu acho, 2017. Eu consegui publicar em 2020. Eu tenho 3 citações no artigo. Então, vocês imaginem o tempo de reconstrução desse artigo dentro desse período, né? E tem outros artigos que a gente escreveu na disciplina que foi aprovado em muito pouco tempo, né? Em revistas até com extrato maior. Então, tudo depende do tema, tudo depende do problema de pesquisa, né? Às vezes tem temas mais duros, tem temas mais soft, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar dentro da área da sustentabilidade, a gente tem temas que são mais soft, né? Então, são temas emergentes que estão vindo, surgindo, né? E aí tu tende a ter você pode ter uma chance maior de aprovação, por ter um nível de novidade maior. Já outras áreas que são um pouco mais duras, tipo capacidade dinâmica, dentro da estratégia, capacidade absortiva, elas já são um pouco mais rígidas e tu tende a ter um nível de rejeição maior. Então, tudo isso depende muito. E depende dos avaliadores também. Às vezes, os avaliadores não gostam da tua linha, mas isso, um dia alguém vai aceitar. Mas ele tem que estar bem escrito. Pelo menos o nível da estrutura tem que estar bem feito, né? E aí, uma hora, alguma alma viva vai aceitar. Outra questão também, que tem uma oficina no SEMEAD muito interessante com o João, com o coordenador do SEMEAD, que ele diz o seguinte: é muito importante que o autor não irrite o editor e os avaliadores, porque às vezes tu escreve uma coisa na introdução, daí depois você muda aqui, muda ali, quando vê, a pessoa não consegue entender com clareza o que você quer, né? Então, às vezes, uma pesquisa que ela não tem uma densidade maior, ela é publicada, e outra que até teria elementos para aprovar, ela não é aprovada, porque a pessoa não conseguiu se comunicar adequadamente, né? Você não deve escrever nada que é muito óbvio, que todos os leitores já vão saber, e nem querer, de repente, entrar num grau de complexidade que tu não consegue suportar, né? Exatamente. E assim, às vezes dá um desânimo quando a gente recebe o rejeitado, mas é normal. Normal. A gente não pode levar o rejeitado como algo ruim, né? Mas algo que realmente gere um aprendizado, que a gente consiga realmente refletir sobre o que a gente precisa melhorar. E é aquela velha história, né? A gente tem dificuldade de aceitar a verdade, né? A gente tem dificuldade de ouvir as críticas, a gente tem dificuldade de entender realmente que aquilo ali não está bom. E pronto, se não está bom, não está bom. Refaz e começa de novo. Mas aquela raiva que tu sente, ela te alimenta. Ela te dá o ânimo para tu fazer e falar, vou aprovar. Eu com meu orientador, às vezes ele me pedia coisa, eu dizia, não vou fazer, não acredito nisso. Daí eu fazia, porque ele era meu orientador e tu tem que obedecer. E depois de um tempo eu olhava, pô, o cara estava certo, né? Então, às vezes, a gente lê a segunda vez, a terceira vez a avaliação, né? E daí você vai incorporando, e tem coisas que tu questiona mesmo, né? Enfim. Exatamente. Então, isso vai acontecer, e é um processo inevitável. Até aqueles maiores pesquisadores do mundo, eles já tiveram artigo rejeitado. Todo mundo vai ter, um dia, pelo menos um vai ter. Então, sempre a gente tem que ler muito bem feito, ler muito sobre aquilo que a gente estuda.
né? A gente tem que ler sobre aquilo que a gente estuda. Essas dicas, elas são interessantes para a gente tentar aprovar isso nos nossos artigos. A gente tem que pensar no nível em que a sua pesquisa irá atingir. Quem que você quer atingir? Ah, eu quero atingir gerente de loja. Eu quero atingir pesquisadores de capacidades. Eu quero atingir pesquisadores de capacidades que estudem microfundamentos. Eu quero atingir profissionais de educação física. Então, por exemplo, eu tenho tipos de artigo, né? Então, eu posso ter um artigo científico voltado para a academia, e eu posso ter um artigo gerencial, por exemplo, que são artigos que são disponibilizados para profissionais daquela área. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre liderança e gestão do conhecimento, e identifiquei que os gestores, eles podem utilizar algumas etapas para melhorar a disseminação do conhecimento explícito, né? Então, eu vou dizer para esses gestores, que eles podem utilizar algumas técnicas que vai melhorar a disseminação desses conhecimentos explícitos. Então, a gente vai direcionar isso diretamente para o gestor, né? A gente vai direcionar a nossa escrita, que não vai ser uma escrita totalmente técnica, para um público que não é leitor, né? Que um público que lê pouco, ou um público que não tem tanto vocabulário, ou que não é adequado dentro daquele sistema. Então, a gente tem que pensar que tipo de artigo a gente vai escrever. A gente consegue achados muito, muito legais relacionados à aplicabilidade de estudos, né? A questões gerenciais, a questões sociais, que não necessariamente a gente precisa escrever um artigo científico, mas a gente pode fazer um relatório gerencial, um artigo gerencial, que mostre a contribuição, e isso está aumentando mais. Agora as revistas elas estão percebendo que não adianta fazer pesquisa por fazer, não adianta fazer artigo por fazer, eles precisam de coisas para as pessoas normais, né? As pessoas que não estão na academia também entenderem isso. A gente precisa apresentar uma novidade sempre que possível, nem sempre é possível, saber a hora certa de começar a escrever, né? Não adianta eu não ter terminado o meu estudo e começar a escrever o artigo. Eu primeiro preciso me aprofundar, preciso fazer a pesquisa para depois começar a escrever esse artigo. Eu preciso ter em mente o tipo de revista que eu quero publicar. Ah, esse artigo eu acho que é interessante, gostei, ele está bem escrito, vamos submeter para uma revista de extrato superior. Você vai ter que entrar na revista, vai ter que ler os parâmetros, vai ter que entender se o teu tema se encaixa com aquela revista, se aquela revista está aceitando publicação. E alguns pesquisadores fazem o inverso. Eles escolhem a revista antes de começar a construir o artigo. Mas isso é pesquisadores já num nível mais para frente. Mantenha a lógica no texto, né? Isso que o professor Nelson trouxe antes, que mexeu na introdução, depois mexeu no método, depois mexeu lá na discussão, daí virou uma confusão, daí tu perdeu a lógica do texto, daí tu começou a falar de abacaxi, terminou falando de banana, e então, às vezes, isso acaba também impactando, né, e irritando os editores. Encontre a medida certa, que é aquilo que é equilibrado. Não adianta eu ter uma página de introdução, 5 de revisão de literatura e 2 de discussão, né? A gente tem que tentar encontrar a medida certa para que aqueles temas realmente consigam se conciliar, que tenham uma coesão e uma lógica. Evite palavras que dificultam o entendimento, né? Tentar ser mais claro possível, né? Sem perder a questão da formalidade, mas não precisar utilizar palavras muito diferentonas que às vezes os avaliadores nem conhecem ou não sabem o que significa. Compartilhe o seu conhecimento, né? Explore aquilo que realmente é interessante do teu trabalho, dos teus resultados. E acompanhe os resultados, né? Muitas vezes é interessante você perceber que as pessoas estão citando a tua pesquisa, você olhar o trabalho das pessoas que citaram, ver realmente se eles citaram
corretamente, se você falou aquilo que eles citaram. Eu acho que é legal esse contraponto. Beleza? Professor Nelson, quer complementar alguma coisa? Som? Esse é o mundo, né, remoto. A gente às vezes está falando só para a gente, né? E até os softwares são tão inteligentes que eles abrem uma caixinha avisando, né? Muito bem. A Karen, ela traz ali a questão de, às vezes, ter... É bom o rigor, porque evita a publicação de artigos, né, que possam até ficar no meio das nossas pesquisas, né? E a gente tem que considerar. Mas, assim, eu até coloco, Karen, e eu estava sentindo falta, porque a Karen e a Janaína normalmente são bem participativas, né, estão sempre presentes, da presença de vocês, que tudo é uma questão de extratos. Às vezes, quando você fizer uma pesquisa em base de dados, e depois você começa a organizar quem são os periódicos, né? Alguns periódicos, eu tenho um aluno que ele fez um trabalho de graduação que tá bacana, não tem nada assim, né? Daí você escolhe um periódico, um B3, às vezes até um B4. Então, obviamente que esse artigo que não tem uma profundidade maior, ele vai cair nas pesquisas em bases, né? Mas eu acho que há lugares para todos. Claro que sempre, em qualquer nível, o rigor, até os extratos mais menores, eles têm que ser rigorosos para poder ascender, né? Então, ninguém nasce para ser B5, né? Eles nascem para avançar. Professor, só para responder essa parte aí que a Karen falou, o que acontece, né? Que ela falou que atrapalham as buscas. Beleza, a gente sabe que atrapalha. Só que daí quando tu faz, por exemplo, uma revisão de literatura, por exemplo, você pode escolher lá para trabalhar só com extrato B2 para cima. Você pode escolher, por exemplo, trabalhar com extrato B1 para cima. Você fazendo isso, você eleva o nível da tua pesquisa, porque de toda forma a tua pesquisa ela vai ter um maior, digamos, você vai trabalhar só com artigos de pessoas em extrato superior, né? Só que você também limita a tua pesquisa, porque você não, talvez, algum artigo da B2, algum artigo da B3, seja interessante para te ajudar. Mas você pode utilizar esses parâmetros, né, para escolher, por exemplo, a tua revisão de literatura. Eu usei só extrato superior, só que eu percebi que em alguns temas que eu estava pesquisando, só extrato superior não ia ser suficiente. E aí eu acabei abrindo, né? Mas são escolhas, né? Entre orientador e pesquisador pode ser feita. E Lucas, tem uma questão que eu, como pesquisador, eu às vezes encontro uma revista que ela é B3 e eu publiquei um artigo, agora vou publicar um segundo artigo, vou submeter um segundo artigo, porque eu gostei muito do retorno, do tipo de avaliação que foi dado. É uma revista que ela vai ser ascendente. E se nós, pesquisadores, não ajudar essas revistas e que elas têm propósitos, etc., então, às vezes, tem muita coisa boa em extratos, né? Não que, como qualquer lugar, é uma regra lá que tu vai encontrar menos coisas interessantes. E quando fala em extratos qualis, a gente tem que lembrar que a gente está falando de Cielo, Spell, né? Porque em revistas, em periódicos internacionais, você tem que usar o fator de impacto, senão eles não reconhecem o qualis, é só brasileiro, né? Que eu brinco que quando a gente é pequeno e tem um menino que a gente não consegue ser colocado nos times de futebol, né? Então eles escolhem os meninos e daí tu fica de fora. Daí você compra uma bola nova, pede para o teu pai fazer um campinho de futebol maravilhoso, e daí você chama eles para jogar contigo, eles são obrigados a te deixar jogar, né? Porque tu é dono do campinho. Então o Brasil ele inventou o qualis, né? Para a gente poder se ver, tá? E nem sempre os caras lá fora, né? Tem muito periódico maravilhoso lá fora que não tem qualis, mas ele tem um fator de impacto tão alto que o primeiro que publicar lá do brasileiro já vai lá para cima no extrato qualis, né? Porque ele tem um fator de impacto elevado. Mas não sei se você queria complementar mais alguma coisa, Lucas? Não, pode falar, professor. Ah, tá. Não, porque eu já... A ideia aqui, olha, eu acho que foi muito bacana a gente ter um público tão variado, agradeço. Nós chegamos a um pico aí de 35, não sei como é que a gente está agora, 34, né? A maior parte do tempo teve 30, né? De 29 ficou com 30 o tempo inteiro. Então, é muito legal. Eu acho até que poderia ter mais pessoas aqui, né?
e principalmente os alunos da graduação, a gente tem que se contaminar, a gente tem que aprender nos diversos níveis, a gente até tem que ter mais integração e chamar o aluno da graduação para participar de dissertações, de teses, etc., né? Produzir mais iniciação. A gente tem um problema da iniciação científica que os alunos nossos todos, a maioria é trabalhadora. Eu abri um artigo de pesquisa que eu precisava de 3 bolsistas. Eu consegui uma só e ainda porque teve que brigar, porque tinha só 3 e tinha mais projetos até dos professores do que tinha alunos interessados em participar. Eu acho que a aprendizagem ela não vem de graça, você tem que ter o esforço, tem que ir atrás das oportunidades, tá? E essas oficinas são muito bacanas, porque às vezes você passa o TCC inteiro, né? Lidando com o teu orientador, com as informações que você recebe, e inclusive se você buscar no YouTube, né? Em outras redes, você vai encontrar oficinas maravilhosas, como essas aqui e outras que a gente está oferecendo também, mais caseira, mas tem muita gente produzindo muito material legal sobre como escrever artigos com dicas, né? Que às vezes a gente não tem, porque cada comunidade, aqui a universidade, a UNOESC, a gente tem um jeito, né? Então a gente até tem que sair um pouquinho da UNOESC às vezes para aprender coisas novas. Lucas, você sempre foi um excelente aluno, eu não menti nada do que eu falei, né? Só se você me enganou muito, né? Não seria tão fácil de me enganar. Então, está muito bacana a tua formação, ela é robusta, como foi a do Dulcimar. Nós temos aí, no mínimo, uns 3 ou 4 doutorandos também, mestrandos, né? Aqui presentes, e o grupo da graduação aí. Muito obrigado, Lucas. Não sei se você queria fazer uma fala final aí, ou se alguém queria falar alguma coisa, né? Antes de passar para o encerramento. Então, essa imagem, ela representa um pouco do processo do pesquisador, né? Então, o pesquisador, ele é essa pessoinha aí do meio. E a parte dos dois lados é a distância da ampliação do conhecimento, né? Da construção do artigo, da construção do TCC, da construção de uma dissertação. Então, essa distância que a gente está pulando é aquilo que a gente realmente precisa aprofundar, melhorar os conhecimentos, melhorar nossas habilidades, ler, escrever, ler, reescrever, ler, escrever. Então, isso vai nos auxiliar a chegar no outro lado, que é uma boa escrita, da nossa formação, de nós conseguirmos realmente fazer boas pesquisas. Eu tentei passar para vocês, não sei se ficou simples demais, ficou profundo demais, mas a ideia era realmente passar um pouco das nossas vivências aqui, o que a gente fez, o que a gente passou, das nossas rejeições, daquilo que a gente pode melhorar, que é uma coisa que acontece na nossa vida, e a gente não vai ser perfeito nunca, a gente sempre vai ter coisas para melhorar. Se o teu orientador fala que aquilo está ruim, pode ser que nem esteja tão ruim, mas você vai ter que reescrever, vai ter que fazer de novo, vai ter que melhorar. E às vezes a gente precisa realmente dar os pulos, né? Dar o peitaço e tentar realmente encontrar uma possibilidade diferente para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão conosco. Certo, pessoal? Mas, Lucas, essa figura aí é cruel aí, porque ela está bem no meio do caminho, né? Não sabe se ela vai passar ou não. Tu não sabe se ela chega lá ou se ela já está sem fôlego e está caído, já está em queda, né? A gente espera que ela chegue, né? A gente espera que ela chegue. Tô na torcida. Muito bem, aí o pessoal está, né, tá comentando aqui os comentários, muito bacana, né? Então é isso aí, pessoal, a gente está à disposição aí, em nome da professora Ieda Ouro, nossa coordenadora do corpo docente, aí do corpo discente do mestrado, doutorado em administração da UNOESC, né? A gente agradece a participação de todos, né? Damos, então, por encerrado, né? E acompanhe a nossa programação, porque tem mais ainda outros... Semana que vem é com a Andressa. Andressa, isso aí, tá? Vai falar sobre avaliação. Exatamente, o processo de avaliação, né? É isso. Inclusive, comentem com seus colegas e pessoal da graduação, especialmente, né? Para trazer mais gente aí, para a gente aumentar essa comunidade aí que está discutindo. Boa noite. Pesquisa e a ciência. Boa noite. Pode falar, Nunes. Queria agradecer aí pelo tempo disponibilizado por vocês aí, pelos ensinamentos.
Tenho certeza que vai ser de grande valia, se não agora, depois, né, em algum momento específico. E eu queria ver qual o canal oficial aí para acompanhar volta e meia as postagens de vocês, algum encontro que seja aberto ao público, assim. Qual o canal oficial? Tem algum canal do doutorado, do mestrado ali? Como é que funciona no YouTube? PPGA, administração, tem o Facebook e tem o Instagram também. A Renata está passando aqui no chat para vocês. Okay. E também tem uma outra opção, é que é se matricular no mestrado, e tu vai ficar sabendo de tudo. Boa. Valeu, Vinícius, que bom que você externou aí fez seus comentários. Mais alguém? Muito bem, Dulcimar, tu queres dar um tchau aí para o mais fresco doutor da UNOESC? Pois é, professor Nelson, né? Parabéns, Lucas, aí pela excelente apresentação, né? Com a colaboração do professor Nelson. O professor Nelson, eu falei brincando, mas é verdade, né? O professor Nelson é referência na pesquisa e como gestor, né? Então é sempre muito bom aí escutá-los aí e aprender sempre um pouco mais, né? E parabéns aos alunos, principalmente aqueles que estão na reta final, né? Procurar é difícil, né? Procurar reavaliar aquilo que está escrevendo, aquilo que está construído na sua tese, né? Para ver se elas conversam. Então essas dicas que o professor Lucas comentou, elas são fundamentais aí em qualquer nível, né? Na graduação, na pós, no mestrado, no doutorado. Eu tenho certeza aí que o trabalho de vocês vai ser um sucesso. Muito obrigado aí, professor Lucas e professor Nelson. Ok, então damos por encerrado, agradecemos aí a todos e a todas, e estaremos aí de novo na próxima oficina, tá bem? Fiquem bem, bom final de semana, tá? A Renatinha está convidando, amanhã às 8h15 nós vamos abrir ao vivo, né, uma live, eu vou estar presente também, né? E o único problema quando eu tô é que eu não me aguento, eu quero participar, enfim, mas quem me conhece sabe, né? A gente está sempre disponível, né? E os alunos de graduação também, né? Embora eu não esteja mais lecionando na graduação neste momento, né? Eu oriento TCCs, e a gente está sempre à disposição, não só eu, mas todos os docentes, e inclusive alunos que estão aqui, bolsistas, né? Que podem, de alguma maneira, também contribuir com a formação de vocês. Valeu, muito obrigado, até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite, vamos dar um clique aí. Tchau, tchau.